Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou Marielida, faço parte do Colégio Dom Bosco São Miguel dos Campos, sou coordenadora pedagógica dos segmentos Fundamental 2 e Ensino Médio e como vocês puderam ver, estou em casa, porém o trabalho não para. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma novidade. O nosso colégio preparou uma programação super extensa e legal para vocês. Programação essa com aulas online. Essas aulas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Colégio Dom Bosco. E lá os professores irão compartilhar junto a vocês aulas, questões, para que vocês, mesmo em casa, não deixem de estudar, ok? E outra coisa, não esquecendo, estou com muita saudade e espero que a nossa rotina volte o quanto antes. Um abraço e bons estudos! Eu sou a professora Carla, professora do Colégio Dom Bosco, e estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa. A nossa turma do 7º ano A e B. Qual é o nosso conteúdo de hoje? Simple Past, ou seja, passado simples dos verbos. E no passado simples você vai encontrar verbos regulares e verbos irregulares, ok? Aqui eu coloquei algumas regras dos verbos regulares. O que é que você tem que acrescentar esses verbos? Você acrescentar a esses verbos de, ed ou ied. Mas como acrescentar? No inglês existe uma lista de verbos irregulares, ou seja, essa lista de verbos é composta por 3 colunas. Presente, ou seja, o verbo no infinitivo, passado simples, o simple past, e o passado particípio, ok? Então, esses verbos já têm sua própria forma de escrita, eles são diferentes. Já os verbos regulares, você vai ter que acrescentar o de, ed ou ied para que esses verbos passem para o passado. Vamos lá. Uma coisa que você precisa saber, a maioria dos verbos regulares, você precisa acrescentar ed, certo? Para que assim eles façam parte do simple past. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Finish, eu acrescentei ed, então fica finished. Então esse verbo já passou para o passado. No presente termina, passado terminava, ok? Want fica wanted e brush fica brushed. Temos aqui um verbo que está em vermelho, que daqui a pouquinho eu estou explicando o porquê que ele foi acrescentado ed. Já aqui nós temos alguns verbos que você precisa acrescentar ied. Como você vai acrescentar ied a esses verbos? Todos os verbos que terminarem em consoante mais y, você retira o y e acrescenta ied. Por exemplo, aqui ó, study, studied. Cry, cried e try, tried. Todos terminam com consoante e y. Por esse motivo eu tiro o y e acrescento ied. E aqui ó, eu tenho alguns verbos que terminam com e eu preciso acrescentar apenas o d. Lived, danced, arrived. Voltando para o play, eu acabei de dizer que os verbos que terminam com consoante mais y, você retira o y e acrescenta ied. Já no caso do play, você não vai tirar y e nem vai acrescentar ied. Por qual motivo? Porque ele termina em consoante? Não. Porque ele termina em vogal mais y. Por esse motivo, você só acrescenta e não retira. Então, ficando played, você acrescenta apenas o ed, ok? E temos aqui outros verbos que também eles vão ter algumas modificações. Quais são as modificações? Todo verbo de uma única sílaba ou mais que a última sílaba seja atônica e que termine em consoante, vogal e consoante, você tem que dobrar a última letra e assim acrescentar ed. Aqui nós temos plan, stop, planned, stopped, ok? Então nesse caso eu dobrei a última letra e acrescentei ed. Vamos para a forma afirmativa do simple past, com os verbos regulares, certo? Aqui eu tenho 3 exemplos. I lived in Brazil, she played basketball e you studied English. Os 3 verbos estão conjugados e os 3 estão com as terminações de, ed ou ied.
Essas terminações continuam porque nós estamos falando de frases afirmativas, ok? Então, ele já está indicando o passado. Eu morava no Brasil, ela jogava basquete, você estudava inglês. Quando nós passamos para a forma negativa, vocês observem que eu tenho aqui did, mas not ou didn't. Nesse caso, nós estamos utilizando o auxiliar did, ok? Então, o auxiliar did mais o not. Onde você vai utilizar esse did mais o not? Entre o pronome pessoal, o sujeito da frase, e o verbo principal. Só que, gente, como did é o passado do verbo do, o verbo principal vai ter que perder o D, e ED que você colocou na afirmativa, voltando para sua forma normal. Então fica I didn't live in Brazil. Eu não morava no Brasil. She didn't play basketball. Eu não jogava basquete. You didn't study English. Você não estudava inglês. Então, por estar aqui à frente o did mais o not, o verbo continua normal, mas já indica que está no passado. Já aqui as frases interrogativas, observe que eu também utilizo o auxiliar did, que também está no passado. Só que o did, ele vai iniciar essas perguntas. Então, o primeiro exemplo eu tenho Did she study English? Ou seja, ela estudava inglês? Por que estudava? Porque eu já tenho did, por mais que o study tenha perdido o IED, mas eu tenho did que já faz parte do passado. E a segunda pergunta, Did he cook last night? Ou seja, ele cozinhou noite passada, certo? Então aqui nós temos duas perguntas com auxiliar did, iniciando as frases, e os verbos na sua forma normal. Então, gente, essa explicação foi para os verbos regulares. E aqui nós vamos ver um pouco sobre verbos irregulares. O que são esses verbos irregulares? Como eu falei, são os verbos que estão na lista dos verbos, ok? Ele tem sua própria escrita. Aqui eu coloquei 4 exemplos. Verbo go fica went, verbo drink fica drunk, verbo be, que é o to be, fica was ou were no passado, e o do fica did. E aqui nós temos as 3 formas também, afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa, o verbo ele vai ficar normalmente no passado, certo? Igual a sua lista dos verbos. Ele não vai ter D, nem ED, nem ED, nem vai ficar normal. Por quê? Porque até então eu tenho uma frase no passado. Então, you ate fruits, ou seja, você comia frutas. Uma frase totalmente no passado, ok? Já a segunda frase, que é a frase na negativa, eu tenho o seguinte: you didn't eat fruits. Mesmo que eu esteja falando sobre verbos irregulares, nesse caso eu tenho o did mais o not, que faz parte do passado. O verbo volta para sua forma normal, ficando you didn't eat fruits, ou seja, você não comia frutas. E a última é uma pergunta, onde também eu tenho did na frente. Did you eat fruits? Ou seja, você comia frutas? Ou seja, é uma frase no passado, ok? Onde você utiliza o did, iniciando, né? Porque se trata de uma pergunta, certo? Na negativa, o did mais o not. E na afirmativa, fica normalmente o verbo no passado, na lista dos verbos irregulares. E a nossa atividade para casa ficaram as páginas 42, 43 e 44. Nessas atividades você vai ter que utilizar o que você acabou de aprender, ou seja, os verbos no passado. Vai ter parte que vai estar negativa, você tem que acrescentar o did mais o not e o verbo permanece igual. Vai ter questão que você vai ter que colocar os verbos totalmente no passado. Se for verbos regulares, você acrescenta D, ED e ED. Se for verbo irregular, você vai para a lista dos verbos, ok? E se for pergunta, você inicia com did, o pronome pessoal, o sujeito, e em seguida o verbo que permanece na sua forma normal, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre Simple Past, verbos regulares e verbos irregulares.
Espero que vocês tenham aprendido. Então, nos vemos em breve. Bye, bye!